A Flash é mais que uma solução de benefícios flexíveis, com alimentação, refeição, transporte, saúde, qualidade de vida, cultura e muito mais em um só aplicativo e cartão. A Flash é mais que uma solução que dá autonomia para os colaboradores gerenciarem e utilizarem seus benefícios. A Flash é isso tudo. Tudo que o RH quer. Tudo que os colaboradores buscam. Tudo que sua empresa precisa. Flash. Liberdade é mais que um benefício. A gestão de pessoas na sua empresa pode ser muito mais eficiente e moderna. Juntos a gente consegue. Somos a LG Lugar de Gente, uma empresa brasileira de tecnologia para a gestão de pessoas com mais de 35 anos de mercado e uma suíte completa e integrada de soluções em nuvem. Um dos nossos diferenciais é o suporte contínuo para clientes, inclusive para equipes que trabalham remotamente. Acesse lg.com.br/revolucione seu RH e prepare-se para evoluir junto com a gente. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma conversa edificante deste RH Summit 2021. Meu entrevistado atua na área de RH há mais de 20 anos. Passou por empresas multinacionais, organizações exponenciais com grande representatividade aqui na América Latina. A IG, Serasa Experian, Mercado Livre, Gympass. Ele é jovem, tá? Ele é jovem, mas passou por tudo isso. Ele é formado em psicologia, com MBA em gestão estratégica de negócios. Expandiu os horizontes ao morar 3 anos em Bogotá, que, aliás, é uma cidade linda, e consolidar a sua atuação em diversos países latino-americanos. Hoje, ele atua como diretor de gestão de pessoas no Magazine Luiza, ou Magalu. Seja bem-vindo, Luiz Massad. Ô, Marco, prazer estar aqui com vocês. Adorei o convite, já adorei a introdução, que você falou que eu sou jovem e elogiou Bogotá, você já me ganhou aqui no começo da entrevista. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. E você sabe que eu estou assistindo uma série na Netflix chamada Rompan Todo, que é sobre o rock latino-americano e como o rock ele foi transformador. Isso é só uma dica, claro, que não está nesse nosso bate-papo, mas como você é de lá ou já morou lá, acho que você vai curtir. Aparece bastante coisa do rock da Colômbia. Luiz, hoje Magalu, mas você tem uma estrada grande, a gente está falando aqui de 2 décadas de recursos humanos, e você me dizia, fora do ar, que você está em Magalu faz 2 anos, ou seja, metade da tua vida, ou talvez até mais da metade nesta empresa, você viveu em pandemia, é isso? É isso mesmo, Marco. Eu entrei no final de 2019 e fomos pegos de surpresa, como todas as empresas, né? No comecinho, eu lembro, 16 de março ali, a gente antecipando um pouco o movimento que ia acontecer, e o desafio para a gente foi sair de uma cultura que não tinha tanta prática de home office. A gente tem uma cultura muito relacional, e vem da Luiza, vem do Fred, então ter o contato, né, ter a relação mais próxima, física, olho no olho, para a gente é um dos pilares da cultura. Então essa mudança muito acelerada que a gente teve que fazer foi um desafio de RH, acho que um dos maiores que eu vivi, porque impacta muito, né, nos vínculos, impacta nas relações que a gente tem dentro da organização. Obviamente era um momento de muita angústia, muita ansiedade, muito medo, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas eu acho que é nesse momento que você percebe se a cultura que você construiu, cultivou, ela é realmente forte o suficiente para segurar a onda nesse momento. Ou ela vem à tona e ajuda muito a organização nesse momento, ou ela vai se mostrar como um quadro que fica na parede e que, no momento mesmo necessário, ela não toma vida, né? Ela não ajuda a empresa nesse momento. E a cultura do Magazine, ela se fortaleceu nesse período. Uma cultura mais colaborativa, uma cultura de reinvenção e de inovação. Então, foi um desafio complexo para a gente, como todo mundo viveu, mas que nos ajudou muito essa cultura também da gestão humanizada, né? Do cuidado que a gente tem com o colaborador, que a gente acredita muito nisso. Também foi colocado à prova isso, né? Então, foi um desafio, mas não tinha um lugar, ou poucos lugares, para se estar nesse momento como uma cultura
voltada para o cuidado do colaborador, como o Magazine teve. A cultura é aquilo que você respira no ar, como você bem disse, não é uma frase pregada na parede. Só que quando a gente tem uma Luísa Helena Trajano e um Fred Trajano, a impressão que eu tenho, você me corrige, fica mais fácil. Parte também da liderança, esse dirigir o barco e colocar todo mundo em cima para poder levar a um caminho um pouco melhor. Você sentiu que a empresa foi bem, muito por conta deles? Sim, Mark, eu comento sempre que eu sou muito privilegiado como RH por ter essas duas figuras que são patrocinadores de uma gestão humanizada e que nos desafiam como RH a realmente pensar um modelo voltado para o engajamento, para a felicidade no trabalho, para a saúde mental. E dentro desse período que a gente vivenciou, a gente falou muito dentro dos RH a importância da vulnerabilidade do líder, da importância do líder se colocar como alguém que não tem todas as respostas e que também estava passando por um momento turbulento, e não aquele líder que a gente costumava ver nas organizações do super-herói, da super-heroína, e que era inalcançável, e que fazia com que as pessoas, num período de crise, não conseguissem se identificar. Então, se o meu gestor está passando por isso e não está sentindo nada, de angústia, de medo, enfim, poxa, então o que eu estou sentindo aqui não é natural. Então, o que você faz com que as pessoas tenham ainda mais questionamentos internos. A Luísa e o Fred, se você acompanha as entrevistas, enfim, primeiro que eles são muito coerentes, o que você vê lá no Roda Viva ou em qualquer entrevista é o que eles falam aqui internamente, não tem nenhuma diferença. O que eu já acho, apesar da gente falar, poxa, mas isso é óbvio, não é tão óbvio, né? A gente conhece aí, às vezes, pessoas que têm um discurso calibrado, ajustado para o público que você está falando. E aí você começa a se questionar, bom, o que é real, né, em toda essa fala. E eu lembro que, assim, no começo, o Fred fez uma live para todos os colaboradores e ele se emocionou muito, porque ele falou, olha, vai ser o maior desafio que eu vou ter como CEO da organização, eu nunca tive na minha vida e eu vou errar. Então já me desculpem, vou tentar fazer o meu melhor nesse período de loja fechada, enfim, a gente não sabe como é que vai vir receita, a gente já tinha definido que não ia desligar ninguém, mas ele se colocou muito humano e muito aberto a aprender com aquele momento que a gente estava passando. E aí eu acho que a liderança, nesse sentido, conseguiu se conectar melhor e se permitir a navegar naquele processo de dúvida, de busca de inovação em vários locais, não só dentro da sua própria área, enfim. Então, o tom ele é setado pela liderança sênior da organização. Desde a parte de eu não posso sentir nada, eu sou aqui o homem de aço, até a parte de onde eu vou buscar essas soluções, né? E eu acho que a Luísa sempre fala, a gente está aqui num evento com todo o protocolo de saúde e segurança, mas ela está aqui presencial, ela acabou de falar para os 3 mil líderes da empresa, eu sou uma obra inacabada. Quando você se coloca assim, com uma humildade de aprender, os líderes da organização também vão ter esse comportamento. E eu acho que numa pandemia e de crise aguda, nada melhor do que você ter curiosidade, de você se reinventar, de você estar aberto para o novo, enfim. Então, acho que eles setaram um tom muito positivo dentro do possível para o período que a gente passou. Super interessante te ouvir, porque eu começo a me lembrar das várias posturas que vocês foram adotando durante a pandemia. E, de fato, como Luísa Helena Trajano, ela cresceu ainda mais, já vinha com muitos projetos paralelos, Mulheres do Brasil entre eles, mas como ela cresceu inspirando outras lideranças de todos os tamanhos, todos os segmentos, primeiro para preservar a vida, depois para preservar as pessoas, e agora numa luta intensa para vacinar todo mundo. Então é muito legal te ouvir, porque na verdade é uma confirmação de quem acompanha o grupo, olha de fora. O Fred fala menos, né? A Luísa aparece um pouco mais, mas como isso é importante para quem está, até para ser um role model para outras empresas. Dá um pouco de bastidor aqui para gente, porque eu imagino que como empresa, vocês têm quantos colaboradores? 47 mil. 47 mil colaboradores. Quantas lojas? Agora a gente está com 1.300 lojas. Uau! Ou seja, se houve uma diminuição, se é que houve, ela foi mínima, não sei. Mas quando a gente olha para um ano atrás, março de 2020, e tem aquela primeira notícia, vamos fechar todas as lojas. Dá um pouco de bastidor aqui para gente. O que se faz numa hora dessa? O gerente liga para o liderado, a loja fecha, vai todo mundo para casa, porque uma questão é você trabalhar num escritório e está todo mundo em home office e as pessoas vão se falando ali e organizando projetos online.
isso dá para fazer. Mas alguém que passa o dia atendendo o cliente, vendendo uma geladeira, um equipamento de som, algo para a cozinha, quando vai para o home office faz o quê? Como é que vocês tiveram ou mantiveram o moral da tropa nesses primeiros dias, nessas primeiras semanas? Legal, Mark. Para a gente foi um desafio. A primeira questão que a gente fez foi proativamente fechar as lojas, não baseado somente nos decretos, porque a gente sabia que aquele momento era muito conturbado e uma zona muito cinzenta, né, do que deveria ser feito. E a gente tem loja em todos os estados, na maioria das cidades do Brasil, e a gente tem acompanhado que cada local, cada governo, enfim, tem divergências ali de entendimento de como tratar a pandemia. Isso a gente está falando um ano depois, imagina lá em março, abril. Então, a gente tem uma área de analytics interna, e essa área que fazia mapeamento de comportamento do consumidor, ela foi deslocada para trabalhar com dados do Covid. Então, naquela região que eu tenho uma loja, qual é a densidade demográfica ali? Quantos clientes eu atendo por dia? Como que está a ocupação de leitos? E baseado nesse analytics, a gente sentava com o Fred e com a Luísa e tomava a decisão de fechar a loja, antes de termos que fazer. Até a abertura de loja também dependia dessa nossa análise e menos dos decretos. Mas aí, a partir disso, o começo, o vendedor também assustado foi para casa, mas ele vive de comissão. Então, esse era o desafio que a gente tinha que solucionar internamente. Eu tinha muita gente e que tem um salário fixo, mas vive muito desse variável. Então, o que a gente fez? A gente primeiro, dentro da área de tecnologia, disponibilizou para eles um mobile e que ele poderia fazer a venda na internet. Então, lá com a lista de contato deles da WhatsApp, do LinkedIn, do Instagram, enfim. E a gente igualou o preço do site. Então, quando as lojas abrissem, ele também teria essa, em teoria, vantagem competitiva, porque nossa prática como estratégia não é ter exatamente o mesmo preço, porque você tem custos diferentes. Então, é difícil você igualar preço de loja física com online. Mas ele fez muita venda pelo mobile. Muitos desses vendedores conseguiram se reinventar, e os que não conseguiram, a gente também trouxe uma política de compensação desse fixo. Então, resumindo para você, a nossa preocupação ele vai se sustentar como? Não é só não desligar, que foi a primeira medida que a gente tomou. Como responsabilidade social que a gente tinha como organização, não vamos desligar ninguém. E eu acho que foi o mais acertado que a gente fez. Muita gente me pergunta, como é que vocês criam? Vocês criam um exército, né, ativistas do Magazine? A gente não cria. A gente toma decisões que eles percebem que é voltada pensando no bem deles, não é para a gente gerar um exército que fala bem da empresa. Então, primeiro a gente falou que a gente não ia desligar, e segundo, como é que essa pessoa sobrevive agora em casa? E aí essa política de remuneração, ela veio para ajudá-lo a passar por esse período, quase com que ele tirava com uma loja aberta, né? Então, é todo um contexto que você tem que analisar, e aí a gente foi na unha, a gente foi lá ver vendedor por vendedor, quanto é que ele tiraria, quanto é que ele deixaria de ganhar, que benefícios eu poderia também oferecer. A gente entrou com todo um pacote também de saúde, com telemedicina, telepsicologia, toda a parte de orientação financeira. A gente fez uma parceria com a Natália Arcuri, por exemplo, para falar com as pessoas nesse momento, porque, independente do que acontecesse, eu precisava ter uma consciência financeira maior. Né? Até para quem não estava passando por uma situação de ter variável reduzido, quem está em casa, poderia descontrolar. Então a gente pensou nesse ser completo que estava em casa passando por aquilo e ofereceu assim, uma gama de ferramentas, até orientação da relação com os filhos, que a gente também via que ia deteriorar naquele período. Né? Estou preso em casa com meus filhos, não tem escola, minha esposa aqui, a gente também sabia que a mulher ia ser mais impactada, a nossa colaboradora, porque infelizmente o que acontece ainda é que a mulher ela assume mais a responsabilidade, tem um prejuízo maior no seu trabalho. Então, Marca, a gente pensou tudo que está passando na vida desse colaborador e como é que a gente pode ajudar como RH. E aí tentamos ser o mais inovador possível, porque ninguém tinha passado por isso como empresa. Né? Quando a gente tem uma pandemia, 500 mil de mortos, muitas empresas quebrando, não tem lado bom. Mas tem aprendizado. Queria saber quais são os aprendizados que ficam desses primeiros 16 meses para o CPF, Luiz Massad, e para o CNPJ, de Luiz Massad, aí sim, como líder
de RH do Magalu? Mark, eu acho que o grande aprendizado para mim, eu concordo com você, é muito difícil você tentar tirar algo positivo, né, no período que a gente está vivendo. Mas eu acho que, como ser humano, eu aprendi que a gente precisa ter mais união, a gente precisa entender que essa coisa a mentalidade da escassez, você tem que perder para eu ganhar, a gente está numa guerra, até a relação com os concorrentes, né? A gente também aqui no Magazine não se refere assim, putz, vamos quebrar aquela outra empresa. Então, eu acho que essa visão de mundo que a gente tem de que podemos ser seres isolados, ela cai por terra. Ninguém consegue ser um indivíduo, uma ilha nesse momento. A gente depende de um do outro. A gente, dependendo da nossa consciência, a gente ajuda ou não o outro. Então, você vê o uso de máscara agora. E esse olhar individualista, ele provavelmente não tem lugar mais no mundo que a gente está, um mundo pós-pandemia, né? Então, para mim, fica muito essa reflexão. O meu papel na sociedade, o meu papel como indivíduo, o meu papel como pai, tendo 2 crianças pequenas, que geração que eu quero deixar. Então, eu acho que é um olhar muito mais para o coletivo. E eu fico muito feliz que muitas pessoas conseguiram ter essa reflexão interna. E poucas, infelizmente, mas poucas ainda com uma visão mais individualista, mais eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha família só e não ter esse entorno, não ter esse olhar para o entorno. Como profissional, eu acho que para mim, constatou algo que eu acreditava muito, Mark, que é a gente teve resultados financeiros muito bons, dado o se vivenciou. Então, o comércio eletrônico vendeu muito, a gente conseguiu migrar muito do nosso cliente de loja física para o digital, e o nosso engajamento como organização, porque eu faço um acompanhamento com pesquisa de clima, ele só aumentou. E aí eu percebi que você consegue, com dados, realmente comprovar que quando você faz algo, uma estratégia de gestão voltada realmente para esse colaborador, para o engajamento, para que ele tenha tranquilidade para trabalhar e ele se sinta identificado com a organização, o lucro ele vai vir, a receita ela vai vir, a empresa não vai quebrar. E isso ainda é um mito dentro das organizações. Como RH, a gente ainda escuta: mas o RH é aquela área que gosta de gente, que quer todo mundo feliz, que é uma área abraça árvore, que é uma área que gosta de fazer os eventos, enfim. E a gente consegue agora, eu acho, comprovar que falar de saúde mental, falar de mindfulness, falar de autoconhecimento, a gente trouxe até a Monja Coen para falar aqui com os líderes, e foi um sucesso, assim. E que isso, no final do dia, é o que vai fazer a diferença para as organizações. É o diferencial competitivo. São as pessoas que estão aqui, o quanto que elas estão felizes, engajadas, saudáveis, para que elas consigam entregar um trabalho além da expectativa. Não é o contrário. Né? Então, eu acho que essa cultura de gestão humanizada trazendo lucro, para mim, foi uma grande comprovação nesse período de pandemia. E eu estou contigo. Uma das ações que me chamaram muito a atenção e que eu me lembro que vem da pandemia também é uma ação voltada para a questão da equidade racial. Quando vocês disruptiram mais uma vez o mercado, chamando pessoas para um programa de trainee para liderança, você me corrige, por favor, para pessoas pretas. Qual foi o impacto disso, como um todo, para a empresa em si? Porque imagino eu que deva ter muitos colaboradores pretos em várias áreas, mas quando você cria um programa específico, e eu sei que teve uma galera que levantou uma bandeira causando ali um pouco de barulho, obviamente uma minoria barulhenta, mas para o mercado foi muito positivo e ditou as regras. Muitas empresas começaram a fazer igual. Me lembra um pouco desse programa que nasceu na pandemia, mas certamente já vinha sendo gestado fazia um tempo. Legal, Mark. A gente já, quando eu entrei, eu tive uma conversa com a Luísa Helena e a gente já debateu muito sobre o tema. Como é que a gente faz avançar a agenda de inclusão e de equidade de uma maneira diferente? Muitas empresas, elas têm hoje ações de mentoria, elas têm ações de grupos de afinidade, e que eu acho fantástico, não tenho nenhuma crítica quanto a isso. Mas a Luísa me fez um desafio, me provocou, falando, mas só tendo essas ações, em quanto tempo a gente muda o cenário? 10 anos, 15 anos, 20 anos? E aí, a partir dessa conversa, eu comecei a refletir muito. Como é que eu faço para avançar uma agenda de inclusão mais rapidamente? Porque é real.
As ações, elas são paliativas, elas são mais doses homeopáticas, elas ajudam, mas elas não mudam o cenário. E aí a gente começou, junto com o time de RH aqui, pensar num programa de trainee, porque o trainee é a maneira mais fácil de você popular um nível de liderança. E aí a gente fez um censo interno. Esse censo, ele trouxe para a gente eu tenho 54% de negros como um todo. A grande maioria está na base da operação, e quando eu olho para a parte de liderança, eu tenho 16%. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, vamos tirar uma foto e vamos olhar no espelho. O que está acontecendo? E aí, a partir desse número, a gente falou, bom, temos um problema. Seja um pré-conceito, seja possibilidade de carreira, enfim, existe um problema. E aí a gente fez uma série de conversas com consultorias parceiras para nos orientar, porque eu acho que o primeiro ponto é o que eu falei lá no início, é a humildade de eu olhar para um programa, no caso da questão de inclusão de negros no mercado de trabalho, e entender que eu não sabia nada. Sabia a realidade, não sabia background. E aí a gente fez parcerias com a IDBR, Zumbi dos Palmares, Indique uma Preta, e aí foi um banho de loja, até o ponto da gente entender que somos todos preconceituosos. Um nível maior ou menor, a gente tem, né, ou passividade frente a uma situação que a gente já se acostumou desde pequeno, que deveria, né, o que a gente acha que é natural. E aí, a partir disso, a gente começou a desenhar o programa. O programa inicialmente era para 10 trainees negros, a gente contratou 19. A gente teve um recorde de inscritos, foram 22 mil inscritos. E o mais legal, Mark, é que depois que a gente começava a conversar com esse público, veio a confirmação do porquê fazer um programa específico para negros. Esses candidatos, eles já tinham passado por 15, 20 processos seletivos de trainees, e em nenhum deles eles haviam sido chamados para a primeira entrevista. Então, muitos desses candidatos, inclusive os que passaram aqui, falaram para a gente, eu não iria me inscrever se não fosse exclusivo, porque existe um preconceito na entrada. E aí também a gente precisa entender que a comparação, a gente não está partindo do mesma linha inicial, né? Eu tive uma vida privilegiada. Então, se eu vou concorrer com um outro negro trainee, a vida dele foi completamente diferente. Então, eu não posso comparar e entender que eu devo ter o mesmo processo, mas isso não significa baixar a régua, não significa baixar a qualidade. Esses 19 trainees, eles são os melhores trainees que a gente já teve, ou tão bons quanto os outros grupos, tanto que eles estão sendo disputados aqui internamente, porque eles trazem inovação, eles trazem uma visão de vida, um entendimento, por exemplo, do comportamento do consumidor, que eu não tenho internamente. Então, a gente também, obviamente, como você falou, sofreu muito ataque por as pessoas entenderem que a gente tinha feito um programa muito para ser marketing, para ser lacrador, e que não era a intenção. A nossa intenção era mexer o mercado para que as empresas também olhassem para isso e falassem, vamos fazer algo, né? A gente se juntou com outras organizações depois para fazer benchmark, para explicar para elas como fazer e se quisessem fazer da mesma maneira. E hoje, Mark, a gente continua, a gente tem uma meta para esse ano de mulheres na liderança, de negros na liderança, de quase 50% das contratações. Então, a gente tem vagas específicas, a gente já está divulgando no LinkedIn, a vaga ela é direcionada para mulher, ela é direcionada para negro, porque a gente quer continuar o programa de benefício. E a gente entende que é assim que a gente vai mudar o cenário. Já está mudando, por isso que eu fiz questão de trazer você aqui, Magalu, e acima de tudo, que você pudesse contar essa história, porque a gente ouve muito zum, 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 e muitas vezes da fonte errada. O importante é ouvir de quem está dentro. E aí eu quero saber de você estava citando, e eu te agradeço, que você saiu de um programa que está rolando agora, aí na Magalu, a respeito de liderança. Ou seja, vocês estão voltando tateando. Como é que você, Luiz, que já passou por empresas enormes, algumas delas exponenciais, no caso da Gympass, salvo engano, um unicórnio brasileiro, como é que você vê a questão do escritório? Vai voltar, não vai voltar, vai ser híbrido? Como é que vai ser o escritório do Magazine Luiza daqui para frente, nos anos 2020, quando a pandemia arrefeceu um pouco? Mark, a gente no Magazine tá voltando de uma forma muito conservadora. Eu hoje estou aqui na Arena, que é um prédio novo que a gente tem no Magazine, com limitação de até 20% da nossa capacidade. Hoje a gente tem menos do que isso, com todos os protocolos de saúde e segurança.
Eu vejo o seguinte, Mark, a gente vai, para mim, o futuro é o modelo híbrido. Eu acho que é o período de um home office que não é o que a gente está vivendo. Eu acho que é importante a gente colocar isso. O que a gente está vivendo não é home office. É algo forçado, é algo que traz uma série de limitações que o home office tradicional não traz. E até a questão de saúde mental impacta muito nisso. Mas eu entendo que deve ser um modelo de eu ter 3 dias em casa, 2 dias no escritório, 4 dias em casa, 1 dia no escritório. O que eu não acho que vai acontecer é ir para os extremos. Ou a volta por completo, não acho que vai acontecer. Todas as empresas que eu venho conversando estão se adaptando para ter uma escala. E também não acho que o full remoto seja a solução. Porque minimamente você precisa ter um contato. É o que a gente falou, você falou bem, é o que a gente respira. É ver os rituais, ver os símbolos que você tem dentro da organização, criar os vínculos. A gente, até por uma cultura mais latina, a gente trabalhou muito como RH também para quem está entrando no Magazine na pandemia, veio do escritório, nunca viu ninguém, como é que ele cria os vínculos, os grupos de trabalho, né, que hoje é muito dinâmico, é muito colaborativo, e a gente começou a criar momentos para que as pessoas conversassem sem ser de trabalho, porque a gente é uma cultura que vai no cafezinho, que pergunta, pô, Marco, como é que estão seus filhos, como é que está sua esposa, e você vai começando a criar. Então, essa identificação com a empresa, ela vai precisar ter momentos do físico. Acho que, mesmo, por exemplo, a nossa área de tecnologia, que está mais no modelo full remoto, a gente já está pensando, quando possível, quando seguro, de fazer alguns eventos que as pessoas possam se reunir, elas possam se encontrar. Tem áreas que já estão fazendo essa escala aqui, e um dia elas combinam de se encontrar aqui fisicamente, porque eu acho que fortalece muito o grupo, fortalece muito a cultura, e você consegue ter mais identificação com a organização. Então vai precisar ainda desse momento. Eu teria muitas perguntas para te fazer, mas já que a gente está falando de escritório, já que a gente está falando nesse contexto pandêmico, e poxa, 16 meses é uma vida, aliás, é uma boa vida tua aí dentro de Magalu, que é só o teu início. Tenho certeza que você vai render ainda muitos frutos, muitas árvores na empresa, Luiz. O que fica dessa história toda na tua visão? Quais são os aprendizados desses 16 meses que vão ditar os anos de 2020 dentro do Grupo Magalu? Eu sei que vocês, nesse tempo, além dos programas todos, compraram também empresas, houve fusões, aquisições, ou seja, o grupo expande. E a gente tem, como a gente falou aqui, uma grande liderança, que é o Fred Trajano, claro, ao lado da Luísa, mas o Fred, ele aparece pouco, mas ele faz muito. E aí eu queria te ouvir em termos de projeção. Como é que você vê os aprendizados pandêmicos que ficam e no que eles devem se transformar daqui em diante? Mark, eu acho que a gente tem vários ensinamentos como organização. Um deles é que a gente consegue inovar e a gente consegue, através de uma cultura mais colaborativa, superar obstáculos que a gente nem imaginava que a gente poderia passar, né? Então, e eu acho que o papel do CEO, para mim, e apesar de, para fora, o Fred não aparecer tanto, eu acho, comparado com a Luísa, a gente faz a gente tem uma ação aqui que é muito importante. Inclusive, a gente está fazendo isso hoje aqui de novo. É a clareza de para onde a empresa está indo. E aí, através de repetição. Então, todas as comunicações internas, a gente explica, e aí você falou bem, a gente adquiriu 18 empresas nesse período, 2 anos que eu estou aqui, 18 empresas. E se você não explicar bem para todos os colaboradores o porquê que a gente está comprando essas empresas, como é que isso impacta na nossa estratégia, aonde a gente quer chegar como organização. E não é nada rocket science, né? A gente está falando aqui o básico. Mas o colaborador de loja, o estoquista, o assistente, todo mundo precisa entender quais são os movimentos da empresa. Eu vejo muito, por exemplo, um dos nossos valores é o senso de dono, mas como é que você fala em senso de dono quando você não tem autonomia dentro da organização e quando você limita essa informação ou explicação? E aí você acha que nem todo mundo precisa saber da estratégia da empresa, não vai entender, não vai conectar. A gente pega os 47 mil e passa a mesma mensagem. Nós estamos comprando essas empresas porque elas vão nos ajudar nesse aspecto. É aqui que a gente quer chegar. Por isso esse investimento. Então, a clareza, a repetição da comunicação
E a transparência dessa informação, para mim, são grandes aprendizados para você passar por um momento de crise. Eu acho que o Fred faz isso muito bem. Inclusive, as metas que a gente tem como organização, elas são todas abertas, elas são todas trabalhadas democraticamente na organização. Você não tem um modelo top-down. E aí você faz com que o colaborador ele se sinta parte daquela construção e não só alguém que vai ser mandado lá e que aí sim vai fazer o básico, porque não se sente vinculado de uma maneira mais forte com a organização. Interessante. Em inglês, o termo é over-communicate, super comunicar, que é exatamente isso que o Fred e vocês todos estão fazendo. Colocar todo mundo na mesma página, ser transparente, criar mais pontos de contato e, acima de tudo, evitar o que se convencionou chamar de rádio peão, tão comum nos anos 80, 90 até os anos 2000. Luiz Massad, foi bom, mas acabou. Quero te agradecer demais por participar aqui do RH Summit. Você que tem 2 décadas, uma cara de menino, mas 2 décadas de RH nas costas, passou pela IG, pela Serasa, pelo Mercado Livre, pela Gympass e morou em Bogotá, que é uma cidade deliciosa, no coração da Colômbia. Muito obrigado, meu querido. Obrigado você, Marcos. Você sabe que eu sou seu fã, a gente já fez até lives aqui para o público interno. Precisamos de pessoas com esse teu espírito de agregar, de inovar, enfim, de buscar a união. Então é um prazer estar aqui com vocês e todo convite que você me fizer eu vou aceitar, já deixo aqui registrado. Fico muito emocionado. Conversei com o Roger Federer. Muito obrigado, Luiz Massad. Até uma próxima. Obrigado. Valeu, um abraço. Valeu.